Nós voltamos agora ao estúdio aqui em São Paulo com a presença do deputado Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. Muito obrigada por participar hoje desse dia tão importante com a gente. O senhor é um dos fundadores do PSDB. E essa eleição foi muito marcada pelo retorno da união de várias lideranças, de vários líderes do PSDB. O partido se fortaleceu. Isso ajudou também na eleição do senhor, ou agora nesse processo eleitoral bem acirrado na reta final? Olha, eu acho que esse reencontro do PSDB, das suas lideranças, consensualmente levando o Aécio para ser o presidente do partido no primeiro momento e depois, posteriormente, o candidato à presidência nacional, deu uma unidade, não apenas uma unidade nacional, mas uma unidade nos estados também. E o reflexo disso é que nós temos governadores eleitos no primeiro turno, como é o caso do governador Geraldo Alckmin e do governador Beto Richa, e outros do segundo turno disputando em condições bastante favoráveis. E isso tem certamente um reflexo na nossa eleição de deputado, porque na medida que o Estado tem uma boa votação do partido, e aqui nós aumentamos muito o número de votos da nossa legenda, isso também repercute na nossa própria eleição. O PSDB elegeu 14 deputados federais e 22 deputados estaduais em São Paulo, e isso certamente reflete também a boa eleição do governador Geraldo Alckmin no primeiro turno. Deputado Silvio Torres, o senhor é o deputado federal eleito aí, sexto mandato, vai estar na próxima legislatura, né, de 2015 até 2018. Nós temos uma pergunta aí de um telespectador que participou pelo WhatsApp, né, e você pode participar aí no WhatsApp da nossa cobertura, lembrando o número 11 99465 2423. E chegou então a pergunta do Lucas de Sobradinho, no Distrito Federal. Nós fizemos a pergunta para o deputado Paulo Teixeira do PT e agora o Lucas quer saber do senhor a sua opinião sobre a capa da revista Veja dessa semana, que traz aí a denúncia do doleiro Alberto Youssef, que prestou um depoimento na terça-feira e teria dito que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sabiam do esquema de corrupção na Petrobras. Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Bom, primeiro a notícia está se confirmando. O depoimento do doleiro ele vai ser a público, logo em breve. A revista Veja fez uma nota oficial dizendo que obteve na terça-feira a informação e demorou até quinta-feira para poder confirmar a informação e quando confirmou resolveu colocar no ar e disse que fez isso em nome da liberdade de imprensa, que não pode avaliar se vai ter repercussão eleitoral ou não, favorável ou não a algum candidato. Acho que a Veja fez o seu papel correto de imprensa livre. E a repercussão disso já foi grande, mas certamente, Érica, vai ser muito maior quando a população brasileira tomar conhecimento de tudo que se passou com os escândalos já denunciados e aqueles que estão sendo confirmados pelos delatores, aqueles que se beneficiarão da delação premiada. Eu acho que é aí que nós vamos ter um processo bastante difícil, um debate muito intenso no país sobre os meios para justificar os fins eleitorais que aconteceram nessa campanha. Deputada, a gente ainda vai conversar mais, mas agora nós vamos ver que o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, votou num colégio da região central de São Paulo. Vamos ver como foi. A chegada dele foi tumultuada. O ex-presidente foi aplaudido por dezenas de eleitores que tentaram se aproximar para tirar fotos. As pesquisas estão mostrando que é um movimento ascendente do Aécio. Acho que o Brasil se convenceu que está na hora de mudar. Olha, o PSDB, como é que ele sai dessa campanha, mesmo que não? Eu acho que vai ganhar, mesmo que não. Sai bem. Chegou até o fim com uma votação pondo em risco toda essa máquina poderosa que está montada. Então continua sendo um partido forte e vigoroso. Rede TV, eleições 2014. Voltamos agora com mais números ao vivo, diretamente dos estúdios da Rede TV. A apuração do Distrito Federal já quase completa, 80% das urnas, olha, quase 80% das urnas apuradas, e o que as pesquisas indicavam se confirma. Senador Rodrigo Hollenberg tem 55% dos votos, Jofran Frejá, do PR, vem bem atrás com quase 45% dos votos. Provavelmente está matematicamente eleito o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, que liderou durante todo o segundo turno. Lembrando que no primeiro turno quem estava no lugar de Jofran Frejá
era o ex-governador José Roberto Arruda, acabou renunciando à candidatura em nome do vice. O vice conseguiu subir bastante ao longo do primeiro turno, passou para o segundo turno, deixou para trás o governador Agnello Queiroz, que é do PT, governa o Distrito Federal, mas parece que não vai conseguir levar o governo do Distrito Federal. Então está aqui Geoffran Frejá, que é um representante do clã de Joaquim Roriz, do clã de José Roberto Arruda, duas figuras políticas muito tradicionais no Distrito Federal. E agora vamos então para o governo de Goiás. Marconi Perillo, que é atual governador e tenta a reeleição, está na frente, pouco menos de 10% das urnas apuradas. Marconi Perillo tem 59,9% dos votos, é o candidato tucano. Iris Rezende, do PMDB, tem 40% dos votos. É a terceira vez que os dois se enfrentam. Já foram aliados há muitos anos, aliados lá atrás, mas Marconi Perillo caminha para o seu quarto mandato à frente do governo de Goiás. E agora, no Rio Grande do Sul, temos o candidato José Ivo Sartori, do PMDB, com 64,6% dos votos, ainda bastante à frente, mantém aquela dianteira de quase 30 pontos percentuais sobre o atual governador Tarso Genro, do PT, com 35,4% dos votos. Então, essas são as primeiras parciais dos tribunais regionais eleitorais, principalmente nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que já tiveram a sua votação encerrada às 5 da tarde. E nós vamos para Minas Gerais agora. Para Minas Gerais é isso, conversar com a repórter Raquel Laudares, que está nos nossos estúdios em Belo Horizonte. Oi, Raquel. Oi, Amanda. De acordo com o TRE de Minas, em menos de 10 minutos após o encerramento das eleições, 3 cidades já tinham apurado todos os votos para a presidência. São elas Pequeri, na Zona da Mata, Mendes Pimentel, no Vale do Rio Doce e Bandeira do Sul, no sul do estado. A previsão é que o resultado da apuração em Minas Gerais esteja totalmente consolidado pouco antes das 9 da noite. Dilma e Aécio concentraram em Minas alguns dos últimos atos de campanha. Segundo o maior colégio eleitoral do país, com 15,2 milhões de eleitores, ou 10,67% do total, Minas foi um dos principais palcos dessa disputa de segundo turno. Primeiro, por causa do simbolismo. Os dois nasceram no estado. Segundo, porque, de acordo com analistas políticos, para conquistar a presidência da República, seria preciso garantir a vitória também em Minas. No primeiro turno, Dilma Rousseff ganhou de Aécio no estado por uma diferença de cerca de 400 mil votos. A petista teve 43,48% dos votos válidos, o tucano 39,75%. A importância do estado levou lideranças do PT e do PSDB a se empenhar nessa reta final para conquistar o eleitor mineiro. Neste segundo turno, de acordo com pesquisas de institutos locais divulgadas nessa última semana de campanha, Aécio teria tomado a dianteira entre os mineiros. A expectativa da campanha tucana é chegar hoje a uma vantagem de 1.800.000 votos. A meta inicial era abrir 4 milhões. O PT mineiro contesta os números. A legenda diz que, pelas pesquisas deles, Dilma retomou o patamar anterior de liderança em Minas Gerais. Voltamos agora a São Paulo. Obrigada, Raquel, pelas suas informações, e daqui a pouco nós voltamos então aos estúdios da Rede TV. Já voltamos com Eric e com Érica, que são com o deputado federal Silvio Torres. Aliás, eu até gostaria de uma opinião dele sobre essa dificuldade do PSDB inicialmente em Minas, não é, deputado? Quer dizer, o Aécio Neves foi governador de Minas durante 8 anos, é senador pelo estado. No primeiro turno, a presidente Dilma Rousseff acabou levando a melhor, e no segundo turno, os dois se mantiveram empatados até essa última pesquisa da Datafolha, que indica uma leve dianteira do Aécio Neves. O que aconteceu em Minas Gerais? Porque essa disputa tão acirrada que os tucanos certamente não contavam, não esperavam, né? Olha, eu acho que em Minas o PSDB todo foi surpreendido. Esperávamos que o Aécio Neves já no primeiro turno tivesse uma votação bastante expressiva, e o que aconteceu provavelmente foi um erro de estratégia. Primeiro, na escolha do candidato a governador, que passou por um processo muito acelerado de escolha, não houve uma decantação para saber qual seria o melhor candidato. Acabou sendo escolhido o ex-deputado, o ex-prefeito Pimenta da Veiga, que é um grande nome, mas que estava um pouco afastado de Minas. E o próprio senador Aécio Neves, nosso candidato, num primeiro momento também se dedicou mais a andar pelo Brasil, procurar colégios eleitorais, achando que Minas estivesse mais tranquilo. Mas quando percebeu que estava ocorrendo, voltou, né, a fazer uma campanha bastante intensa e eficiente. E eu tenho absoluta certeza
que nós vamos reverter os números de Minas com uma boa quantidade sobre a presidente Dilma.